Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Capital com Consciência. Hoje vamos falar sobre duas coisas que eu acho que não têm sido muito relacionadas, mas que para mim e para a Sofia fazem todo o sentido. É exercer os nossos direitos enquanto consumidores e como é que isso reflete a partir dos nossos princípios e valores e definição de limites, aquelas linhas vermelhas que nós não definimos e não devemos deixar ultrapassar, seja em que circunstância for. Obviamente, nas finanças pessoais, isto vai se refletir não só no nosso perfil de investidor, mas isso fica para outro episódio, mas também no exercício dos nossos direitos enquanto consumidores. Concordas, Sofia? Olá, Cristina, concordo. Deixa-me só fazer aqui um comentário que eu, com as minhas especificidades, fez-me aqui comichão uma coisa que é, na verdade, é o nosso terceiro episódio, mas a contar com o piloto vamos assinalá-lo como dois, está bem? Só para não haver Está bem, aqui está aquela bem, está bem, sensação está de que bem. foi perdido aqui um episódio e não foi. Sim, concordo plenamente contigo. Esta nossa abordagem é mesmo interessante por este sentido, porque na verdade é esta confluência de visões. Eu falo muito com a Cristina sobre estes valores e estes limites, no fundo, que é o que está na nossa essência e no fundo são os comandos, sabes, Cristina? São os comandos de o que nos faz fazer algumas coisas, o que nos conduz, só que muitas vezes eles não são conscientes. E é por isso que nós ou gastamos muito dinheiro ou não gastamos dinheiro nenhum, é na fidelidade a estes valores. E depois, os limites, muitas vezes nós associamos que o nosso limite é a nossa conta bancária que está reduzida, mas não. Hum, eu estou a pensar naquilo que tu disseste, porque mas eu já reconheço até pelas conversas que nós temos que a minha cabeça funciona às vezes de uma maneira um bocadinho diferente, por deformação profissional, se calhar. Hum, eu até estava, quando falamos de direitos dos consumidores, fala-se essencialmente em literacia, não só financeira, porque nós muitas vezes assinamos, quando nos dão aqueles papéis infinitos para ler e com letras pequenas e grandes e às vezes escritos em duas colunas e sete Uhum. folhas e ninguém tem paciência para ler aquilo. Ainda agora fui abrir uma conta bancária e basicamente corri aqueles documentos todos, mas a verdade é que nós devemos saber que eles estão lá e que devemos recorrer a eles quando alguma coisa para nós não corre bem. E temos que ser consumidores informados. Ah, No outro dia estava no cabeleireiro e a minha cabeleireira disse que tinha feito uma compra online e que aquilo não era nada do que aquilo que ela tinha pensado. E eu perguntei-lhe, então, mas devolveste? E ela respondeu, não, então aquilo é uma chatice, eles complicam imenso. Epá, não tem que complicar, não é? Nós temos garantias, os bens que compramos têm garantia e a garantia inicial é de 3 anos e portanto, obviamente que, e nós sabemos que os talões que nós temos não duram 3 anos, mas podemos guardá-los, se forem compras, principalmente se forem compras online, podemos criar uma pasta Uhum. na nossa caixa de correio onde guardamos lá os recibos e, e durante esses 3 anos podemos e devemos exercer esses direitos enquanto consumidores. E eu acho, aí é que eu acho e consigo identificar de forma consciente não sei se vou dizer bem, Sofia, corrijo-me, a nossa autoestima, ou seja, não deixar que nos digam uma coisa e nos façam outra e nós não dizermos nada. E nós não reclamarmos. E aqui reclamar no bom sentido da palavra, não é? Não temos que ir discutir com ninguém, não é? Temos que exercer os nossos Reclamamos porque direitos. temos esse direito, exatamente, exatamente, exatamente. Exercer os nossos direitos também é uma questão de autoestima, não deixar que eu compre uma coisa e que a coisa não é o que eu queria, não cumpre o propósito para o qual ela foi comprada e está tudo bem. Não, não está. O meu dinheiro vale mais do que isso. Concordas comigo, Sofia? Concordo, apesar de dizer que eu às vezes sou como a tua cabeleireira. E porquê? Porque uma das coisas que está em falta nos meus valores chama-se paciência. Então, repara, esta, sim, é por isso é que nós somos tão diferentes. Isso é que é tão delicioso na nossa relação. Então, o que é que acontece? É exatamente, quando falamos aqui em autoestima, tem a ver com esta, eu diria se calhar que é mais a autoconfiança do eu não sou capaz, ou isto é difícil, ou Ok. a autoestima, e isto aqui, fica aqui já assim uma ajuda muito fácil nestas questões, porque às vezes a autoestima é um conceito um bocadinho difícil de entender, e muitas vezes difícil de distinguir de autoconfiança. Tiremos o auto.
ok? Uma coisa é a estima, é o que eu gosto de mim própria, é o que como eu me vejo, como eu, no fundo, me aprovo. E a autoconfiança é eu achar que sou capaz de. Eu posso não gostar de mim e achar que sou capaz, ou gostar imenso de mim e achar que sou muito Ok, competente, ok? ok, boa, boa, Pronto, boa. então, no fundo, diria eu que tem a ver com a autoconfiança. Mas onde é que entrou aqui os valores? Valores, e também para já decifrar aqui o que é isto, parecem coisas muito complicadas. Valores é o que é importante para mim, ok? Então, se para mim o tempo que eu perco ali for importante para fazer outra coisa, essa paciência para eu olhar para esses contratos, ou ir perceber que tenho que levar ao correio, pode não ser uma prioridade, ok? E muitas vezes isto vai, diria eu, isto na minha cabeça, vai depender de quanto é que eu gastei nessa encomenda. Entendes? Então é essa questão que muitas vezes vai depender de pessoa para pessoa e parece-me a mim, diz-me tu que tu é que percebes disto, muitas vezes estes direitos do consumidor já estão predispostos ou preparados para que as pessoas desistam, não é? Claro que não. Ai, não, espera, deixa-me clarificar melhor. Muito pelo contrário, aqui Ok. deixa-me dar-te uma surpresa, porque hum, a grande vantagem de vivermos, e às vezes nós no mundo global menorizamos um bocadinho isto e temos que, de facto, saber valorizá-lo. Nós vivemos na União Europeia, nós vivemos num espaço europeu que nos dá garantias e direitos. Nós temos os nossos bens que compramos, como eu disse há pouco, têm 3 anos de garantia. Por exemplo, se eu comprar um secador, hoje vamos fazer a piada da cabeleireira o Ao longo episódio do todo. tempo. Se eu comprar um secador e o secador ao fim de 1 ano e meio se avariar, se for numa loja e se eu não tiver o talão, eu posso chegar ao meu extrato bancário e ver quando é que eu comprei, dizer comprei este dia, a esta hora, o meu número de contribuinte é este. Portanto, uma dica que eu dou é ponham sempre o vosso número de contribuinte, porque é Ok, muito mais fácil de identificar a compra. boa. Portanto, foi há menos de 3 anos, os bens têm uma garantia legal de 3 anos e, portanto, eu quero ou que reparem ou um novo. E deixem-me dizer-vos que aqui também há muito desconhecimento por parte dos operadores das lojas, especialmente daqueles das lojas que vendem eletrodomésticos, que estão sempre a tentar impingir-nos extensões de garantias para 4 anos. O que eu acho é que se um bem dura 3 anos, só por muito azar é que ele avaria no quarto, não é? Mas pronto, pode acontecer e tem que ser uma decisão consciente. E se a avaria durar, ocorrer nos primeiros 2 anos, considera-se que é um defeito de fábrica e, portanto, têm que substituir o produto. Portanto, da próxima vez que estiverem nos primeiros 2 anos da vida útil de um bem, se ela se ocorrer qualquer coisa, pensem bem se vale a pena comprar um novo ou ir reclamar daquele. Respondendo à tua outra questão da falta de paciência, isto aplica-se a uma série de coisas, até o negociar os operadores de luz. Quando eu digo que já mudei 2 vezes de operador de luz este ano, toda a gente olha para mim como se fosse assim uma coisa, tipo, esta rapariga tem tempo para tudo e um par de botas, não é? Até para mudar de operador de luz. Mas é muito fácil. E voltando outra vez ao espaço europeu, nós já temos soluções digitais que nos permitem apresentar uma reclamação online. Vocês já não precisam de ir à loja e não precisam de pedir o livro de reclamações e haver aquela relação, às vezes, fica estranha, não é? Quando nós pedimos o livro de reclamações, já me aconteceu recusarem-me o livro de reclamações e eu ter que ameaçar chamar a polícia, porque é um direito vosso e vocês têm que Exatamente, exercer. exatamente. Mas as pessoas quase têm um bocadinho de vergonha, não é? Porque é passada aquela ideia de que, até porque não deve ser muito interessante receber uma reclamação, não é? Então parece que toda a gente faz tudo para que não se escreva no livro de reclamações. Então, é o que eu vejo, já vi isto às vezes em algumas lojas, quase que se ameaça pedir o livro de reclamações só para a pessoa ceder, não é? Claro, então, mas isso é exercer os nossos direitos enquanto Exato, consumidores. exato, A loja não exato. nos vai dar nada a que a gente não tenha direito, só porque pedimos o livro de reclamações, Exatamente, certo? exatamente. Mas aquilo que eu queria dizer é que o livro de reclamações também é não. E nós podemos deixar depois nas nossas Na descrições descrição. o endereço do livro de reclamações. Não é muito fácil nem muito intuitivo, mas aquilo é uma questão de tentar. E deixem-me dizer-vos que eu, o ano passado, reclamei junto de duas entidades reguladoras, a Autoridade dos Seguros, e o Banco de Portugal, e no ano anterior tinha reclamado junto da Anacom. E eu lembro-me que o Banco de Portugal foi uma situação muito chata mesmo.
em que eu apresentei a reclamação e durante o período que eles tinham, o prazo que a entidade tinha para me dar resposta, todos os dias me bombardeou com SMS e telefonemas. Foi uma coisa, foi um bullying, uma perseguição, uma coisa de Para fugir. ver se te conseguiam dissuadir a avançares com essa queixa, né? Com essa queixa ou com essa reclamação, por assim dizer. Sim, para eu ceder perante a posição deles. O que é que aconteceu? Eu não cedi, houve uma amiga minha com muita piada que me disse, epá, por cada SMS e por cada telefonema que eles te fizerem, apresentas uma queixa do Banco de Portugal. Ora, pois foi isso mesmo que eu fiz. Livro de reclamações online, Estou a ser cada vez que incomodada eles... por estas pessoas. Epá, não só não me vão fazer ceder, como ainda pá, vão ser responsabilizados pelas coisas que fazem. E em cada reclamação do Banco de Portugal eu já tinha um texto feito e acusava-os claramente de assédio. Quer dizer, eles estão dentro do prazo para reclamar, nem sequer estudam o processo, estão mesmo aqui numa situação de que são mas uma Oh, coisa Cristina, mas nós absolutamente quando ouvimos falar em inaceitável. Banco de Portugal não ficamos um bocadinho renitentes ou com algum receio em estar aqui a pôr os pés num sítio onde é perigoso? Não, Eu sei que isso não te faz sentido, mas gostava mesmo que tu nos explicasses isso, não é? Porque é que nós não podemos, não devemos ter medo de, no fundo, fazer valer os nossos direitos? Porque esta é a questão. Medo é uma palavra que me parece imenso. As pessoas têm medo, e eu não estou aqui a criticar porque muitas vezes ele é legítimo, mas têm medo sim, de muita coisa, têm muitos medos, e muitas vezes. O meu primeiro trabalho é deslindar que medo estamos a falar, não é? Porque muitas vezes a pessoa fala-me tem medo, mas não sabe medo de quê. Até sabe porque é que tem medo, mas não sabe de quê, não é? E no fundo, quando às vezes nós falamos aqui nestas reclamações, as pessoas têm sempre um bocado de receio das represálias. Como é que nós podemos, de facto, fazer isto de ânimo leve e, no fundo, reclamar o nosso direito? obviamente. Isto, mais uma vez, parte da literacia, não é? Eu acho que já disse aqui que, quando tivermos dúvidas fiscais, podemos e devemos ligar para a autoridade tributária. São pessoas como nós e estão lá para nos esclarecer. Eu acho que aqui o princípio é mesmo, é que aquelas pessoas estão lá para nos esclarecer. Estas entidades reguladoras que eu já referi, por exemplo, têm linhas de atendimento. A ANACOM tem uma linha de atendimento, a ASF tem uma linha de atendimento, Ok, o Banco de Portugal tem uma linha de atendimento. Portanto, até se não sabemos como é que havemos de reclamar, se aquilo não nos parece bem, pá, e achamos que estamos a ser injustiçados e queremos esclarecer a questão, mas nem sabemos como é que havemos de escrever, porque também é importante saber escrever a reclamação, porque quem vai ler a reclamação é a entidade reguladora e a entidade reclamada, certo? uhum, Para uhum, eles nos poderem responder, nós temos que fazer uma exposição suficientemente clara, não é? E apontar, e para evitar pedidos de esclarecimentos para trás e para a frente, dizer logo na reclamação quais são os pontos relevantes. E isso claro. pode-se perfeitamente ligar. Telefona Santos para o Banco de Portugal, telefona Santos E para a perceber ESF, se a nossa dúvida tem consistência ou não, não é? mas ainda, eu sobre isso não me deixo esquecer que eu ainda tenho alguma coisa para dizer. E, portanto, podemos ligar para lá. As pessoas que eu tenho apanhado são muito disponíveis, muito Uhum. esclarecedoras, até vos podem dizer as leis onde isso está escrito. Se tiverem dúvidas, por exemplo, eu nessa entidade que reclamei do Banco de Portugal, ela até me disse, olha, leia as condições gerais, porque isso, em princípio, essa situação está lá explicada nas condições gerais. E, de Ok, facto, estava. ok. Portanto, e foi esse argumento que eu utilizei na apresentação da reclamação. E deixem-me dizer-vos que a entidade reclamada acabou por reconhecer o erro e recuou e deu-me razão e, portanto, não tive que ir atrás. Apesar daquele bullying todo, digo, é horrível. Digo-vos, nunca tinha passado por uma situação daquelas e foi terrível. Aquilo mexe mesmo com o Tem que haver sistema aqui uma nervoso da resistência, pessoa. então, não é? Muito grande, uma Esse. grande resiliência. Ok. Um, e deixem-me dizer-vos que eu não fui nem para as redes sociais, nem andei, eu sou muito discreta e muito reservada relativamente a essas questões, Aplicas portanto essa foi tudo energia a resolver, não é? Em vez de tal e estar a. qual, tal e qual, em vez de estar a fazer barulho e não, portanto fui pelos canais, queixei-me ao provedor do cliente, queixei-me à entidade reguladora, apresentei os meus argumentos, anexei os documentos, um, invoquei o artigo das condições gerais que determinava que eu achava que determinava que eu tinha razão,
e depois por cada telefonema e SMS apresentava uma reclamação para assédio. Portanto, eu não sei, os colegas do Banco de Portugal devem estar furiosos. Hum, e para vos dizer que, o que é que eu vos queria dizer para não me esquecer, é mesmo que, e aconteceu, num primeiro telefonema que eu fiz para o Banco de Portugal, a resposta não me satisfez. Eu não sou jurista, sou economista, mas achei que aquilo ali, o meu tico e o meu teco ficaram ali na dúvida, não conseguiram fazer Uma conseguiram associação. concluir um raciocínio lógico face àquele Uhum. esclarecimento que me estava a ser prestado. E, portanto, eu fui falar com uma amiga minha, que é especialista em direito do consumo, e ela disse-me isso, esse argumento não faz sentido nenhum. E, portanto, o que é que eu fiz? Deixei passar uma semana e voltei a ligar e a outra pessoa que me atendeu, porque as pessoas também se enganam, porque nós podemos Claro, não estar a claro. explicar bem a situação e por isso é que é tão importante falar, não é? Mais do que escrever, falem primeiro para perceber que termos é que se utilizam, porque às vezes nós estamos tão enviesados nos nossos conceitos, não é? Aquela brincadeira Claro, da formação claro. profissional é verdadeira, é É mesmo porque nós verdadeira. conseguimos dar duas definições completamente, ou melhor, sim, duas definições completamente diferentes para o mesmo conceito, não é? Porque temos experiências de vida diferentes, temos formações diferentes, e a questão é exatamente esta: estamos a falar a mesma linguagem. Essa é uma Tal coisa e muito qual, importante tal nestas e qual, coisas. tal e É qual. uma, e para que as pessoas que nos ouvem e veem saibam isso, eu e a Cristina, nós próprias temos que aferir a nossa linguagem, porque por vezes nós temos alguns conceitos que no desenvolvimento pessoal e até na biologia têm uma conotação e na economia e na gestão nas finanças têm outra. Portanto, a questão é exatamente esta: nós temos que nos ir adaptando e percebendo e, acima de tudo, indo ao encontro daquilo que a Cristina está a dizer, perguntar. Porque se nós não sabemos, perguntemos, porque existe esse direito de nós sermos esclarecidos, não é, Cristina? Os E essas consumidores têm pessoas esse estão direito. lá para isso. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muita piada é quando falo nas minhas consultorias, as pessoas dizem: não, não, eu tenho um banco e o meu gestor de conta é impecável, ele propõe-me sempre imensas coisas e disse: pronto, isso está tudo muito certo mesmo, mas acha mesmo que o melhor negócio está no seu banco? Não pode haver outros bancos que ofereçam negócios melhores? Deixa-me aqui dar Negócios. deixa-me aqui dar um pontinho. É que, na verdade, o que a pessoa está a valorizar é o tratamento humanizado. E esta é uma questão extremamente importante, que é as emoções que nós colocamos nos negócios, né? Eu digo muitas vezes, eu vou tomar café onde sou bem Tal e qual. tratada. Não quer dizer que seja o melhor café, não quer dizer que seja o mais barato, é onde eu me sinto melhor. E quando nós, e ainda bem que é assim, não é? Mas há muitos negócios que são, no fundo, criados também para criar esta ligação com o cliente, esta empatia. Há formações em vendas mesmo que nos ajudam a ler o cliente para lhe dar o que ele precisa para que depois que ele compre o que nós queremos. Pronto, e aí vamos outra vez ao balanceamento. Isso é verdade da parte dos vendedores. Nós, enquanto compradores, temos que saber o que é melhor para nós. Exatamente, e na verdade podemos na mesma valorizar, lá está, os tais valores, esta conexão, esta ligação ao outro, o sentir-me ouvido, tenho ali alguém que se senta comigo, que te despende do seu tempo, está tudo bem, mas não é isso que vai fazer com que eu abdique dos meus direitos, não é, Cristina? Tal e qual. Abdico dos meus direitos e abdico das minhas ambições. E isto é tão simples como hoje estava a tal, como vos disse, a abrir a conta bancária. Eu tentei abrir online, houve ali uma cena, pronto, nos canais digitais, não consegui, fui ao balcão e fui atendida por uma senhora amorosa, amorosa, amorosa. E ela disse-me: bem, se abrir a conta no canal digital tem isto e isto, se abrir a conta ao balcão tem isso, menos, isto e isto. Eu disse: bem, então vamos Vou para continuar aqui casa. as duas na conversa. Não, foi melhor que isso. Continuámos as duas na conversa. Pá, também tivemos ali uma ligação, ela foi amorosíssima. E tanto eu fui abrindo a conta enquanto estava na conversa com ela, porque Diga-me lá como é que eu aquilo faço aqui, né? até nem foi isso. Aquilo tinha, o banco tinha uma série de vantagens. Eu disse-lhe: então vai, enquanto eu vou abrindo, vá-me explicando as vantagens e como é que eu posso utilizar as vantagens, sabendo de antemão que eu sou uma consumidora informada e valoriza o retorno. O retorno. Não, gostei muito da senhora, ela é muito Explica simpática. lá isso do retorno, ó, Cristina. Hum,
como é que eu explico isto? Bem, no meu caso é estritamente financeiro, não é? Eu abri a conta no banco e como eu tive a oportunidade de dizer até na live que fiz há uns tempos na Épicas, Uhum. a mim pagam-me para abrir a conta bancária. E isto é, é mesmo assim, pagam-me para abrir a conta bancária. Claro que tens de cumprir uma série de requisitos e, meus caros, ser milionário não é uma delas. Não é, tu não tens que ser milionário para abrir uma conta bancária. Tens que ter, naquele caso, acho que era ser português, ter mais de 26 anos. Epá, são Não condições é que eu acho difícil que cumprir, não é? Esses critérios. de todo, de todo. Mas aquilo de facto, como tu dizes, e bem, está muito dirigido para um público informante, não é? Tanto que estas campanhas não estão, à exceção de um ou outro banco, estas campanhas não são assim muito divulgadas. Nós temos que ir à procura delas. Portanto, isto está mesmo para clientes informados. E só obrigam a que nós só obrigam uma fidelização de 24 meses. O que quer dizer que há 2 anos atrás eu abri num banco e agora, passado, pus no meu calendário, lembram-se de eu ter falado de utilizar as ferramentas Google gratuitas? Portanto, há 2 anos atrás eu abri a conta num banco e pus logo no calendário que em março de 2026 tinha que pesquisar uma nova conta bancária. Portanto, saiu-me o alarme neste fim de semana, curiosamente, e este fim de semana andei à pesquisa quais são as ofertas, as melhores ofertas que há para eu abrir a conta bancária. E calhou-me no banco, tentei abrir digital, como vos disse, não consegui, mas depois fui ao balcão, a senhora foi amorosíssima, enquanto eu abria a conta, ela foi-me dizendo, então não é que eu consigo utilizar os retornos para pagar as comissões bancárias de manutenção, portanto, aquela conta me vai ficar praticamente a zero. Portanto, pagam-me, a conta vai-me ficar a zero, cumprindo os tais critérios, que é, eu não vos consigo dizer porque eu não os retive todos, ainda é coisa que eu ainda vou ter que estudar, mas já pus também no meu calendário que daqui a 2 anos, portanto, em março de Ok. 2028, vou pesquisar uma nova conta E quem bancária. fala disto fala de contratos de luz, contratos de televisão, internet e afins, não é? Houve crédito à habitação, seguros do carro e deixa-me dizer-vos, a luz, por exemplo, tu estavas a falar da luz, aí nem precisas de mandar e-mail. Eu vou ao site da ERSE fazer uma simulação que nem precisas ter uma fatura, porque eles até têm já aquilo tudo parametrizado, basta dizer se moras num apartamento, quantas pessoas é que moram Uhum, naquela família. uhum. Obviamente, se tiveres a fatura, a comparação é mais precisa, não é? Porque aí tens o teu perfil de consumo, não é um perfil estimado, e depois entras no site da empresa, costuma ter mais uma vez online preços muito mais competitivos, as ofertas são muito mais competitivas e assinas o contrato só com SMS e chave móvel digital, portanto não é preciso mais nada e eles tratam de tudo, vocês não têm que fazer mais nada. No fundo, é também usar esta competitividade de mercado a A nosso nosso favor. favor. Mas deixa-me aqui, então aqui deixar-te um desafio, porque eu já percebi que para ti esse não é um valor, não é uma questão que seja importante para ti. Mas e quando há um envolvimento emocional com a marca? Quando falamos disto, e eu vou-te dar aqui, vou dizer aqui um valor que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não identificam, mas que está aqui em segundo, terceiro plano, que é o pertencer. Há um clubismo, não é? Nestas questões das marcas. Nunca te deparaste com isso. Eu sei que tu não Então, sentes. mas isso não, mas isso vê-se absolutamente assumido, por exemplo, nos iPhones e nos Androids, não é? Quer dizer, Exatamente. aí é Há um indiscutível. pertencimento, não é? Nestas coisas que nos faz, muitas vezes. E que tem a ver exatamente com esta questão dos limites. E cada pessoa terá o seu perfil, cada pessoa tem a sua hierarquia de valores. Naturalmente. E a questão é curiosa, que é, pelo menos pensem, eu estou a pagar mais, mas eu tenho o meu outro valor, na verdade, presente. Ou seja, conscientemente, eu pago mais pelo meu café, mas estou a ser bem atendido e está tudo ok? Ou não? É que muitas vezes nós já estamos aqui a Eu, achar que eu pertenço a este grupo, mas eu já não me identifico com aquilo. E estou a falar isto, por exemplo, nas companhias de seguros, na questão da net e afins, não é? Eu já não me identifico, pago imenso, porque é que não mudas? É isso, não é, Cristina? No fundo é, se já não está a preencher nenhuma das tuas necessidades associadas ao que tu precisas, não é? Então, porque é que não mudas? E esta inércia vem de onde, na tua perspectiva? eu não te sei dizer porque eu nunca fui assim.
Nunca A fui. minha vem da falta de paciência, essa é certa, né? Mas tens noção que é um mito, porque, como te digo, tu em 5 minutos mudas de empresa de luz. Epá, eu para mudar de seguro basta-me mandar um e-mail ou contratar um intermediário de seguros. No caso do crédito à habitação, tu não precisas de ir bater a todas as portas de Uhum, todos os uhum. bancos. Não pedes a um intermediário de crédito, opá, sempre credenciados. Vamos ver, aqui é uma ressalva que eu quero deixar. Sempre inscritos nas entidades reguladoras e podem Credibilidade, validar como nós o falámos site, no episódio piloto, não é? Isso tal e qual. lá está, dos Segurança, valores mais importantes. saber que estamos a falar com pessoas habilitadas e qualificadas, não é? E não nos pormos a situações de perigo, até involuntárias. Basta fazer um telefonema para o intermediário de crédito, basta fazer um telefonema para o intermediário de seguros. Eu, por de formação profissional, para além disso, ainda mando um mail à minha companhia de seguros a dizer: meus caros, estou a estudar a concorrência, esta é a vossa melhor oferta e não é preciso muito mais, basta isto. Sim, esse é o argumento que nós usamos cá em casa para renegociar contratos, não é? Mas normalmente funciona nesta renegociação, não propriamente numa mudança de contrato ou de parceiros, vá, vamos assim dizer. Eu tenho sempre muito presente que quando falo com pessoas no banco, com pessoas em companhias de seguro, com pessoas em lojas de eletrodomésticos, estou a falar com pessoas que estão a fazer pela vida, não é? Pois, 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 pois. Não são meus amigos. Tu és minha amiga. O senhor do banco não é meu amigo. O senhor do seguro não é meu amigo. Não... Podemos estabelecer relações muito simpáticas, não é? De grande cordialidade, E se mas não ambos são. ganharmos está tudo ok, mas temos ambos que O ganhar. objetivo, aliás, não é se pudermos ganhar, o objetivo é ganharmos os dois. Tanto que quando a senhora do banco percebeu que eu era uma consumidora informada, ela mudou logo a abordagem dela, deixou logo de me tentar impingir coisas que já sabia que não iam passar e começou-me a dar Exatamente. dicas, se calhar ela fez esse Exatamente. curso de vendas, e passou-me a dar dicas de coisas que eu de facto valorizo, certo? Sim, olha, deixa-me aqui dizer, sabes que fala-se muito disto, agora já não é tanto assim, há outras técnicas, mas havia, por exemplo, imagina que tu és uma vendedora de aspiradores e vendes aspiradores vermelhos, azuis e amarelos. E quando vais bater porta a porta, abres a porta e a pessoa que te aparece tem um vaso vermelho dentro da casa. Automaticamente tu tiras ali a pinta da pessoa, ela gosta de vermelho. Então tu vais investir muito mais em vender-lhe o aspirador vermelho do que qualquer um dos outros, Mas porque a é probabilidade de disso ser bem mesmo, sucedido é muito disso maior. mesmo que estamos a falar. E é por isso que é importante nós conhecermos. Por exemplo, eu no último episódio estava a falar da inteligência artificial. Utilizarem a inteligência artificial a vosso favor. Nós, quando abrimos uma conta em qualquer inteligência artificial, nas definições temos que dizer quem somos. Isso. E eu escrevo, por exemplo, na inteligência artificial que uso na minha vida pessoal, eu disse mulher, 52 anos, economista, consumidora informada. Todas as respostas que me deres que assentem em fontes oficiais de informação, para mitigar as alucinações, não é? Portanto, ele, cada vez que eu lhe Exatamente. faço uma pergunta e ele me responde, ele diz logo: esta resposta vem do Banco de Portugal, esta resposta vem do Instituto Ricardo Jorge, Porque esta tu resposta precisas vem. dessa segurança, credibilidade, não é? Não é para mitigar mesmo as alucinações. Não, Eu não mas é quero nada, mesmo. Sim, 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 sim. não Não é? vale a pena eu estar aqui a basear numa ideia que Uma não vou ideia que não vou valorizar a seguir. valorizar. Cuja, cuja execuibilidade é nula. Quer Uhum. dizer, eu quero que ele me resolva problemas e me apresente novas abordagens ou novas perspectivas, não que me mande ir à China a pé, não é? Pronto. E aqui também e, por exemplo, quando eu faço perguntas daquelas das compras do supermercado. Sim, sim, Portanto, sim. eu acho que muita piada ele começa o Gemini. Eu agora estou a utilizar o Gemini e ele responde-me: enquanto consumidora informada, podes escolher Que isto, isto, engraçado. isto. É muito engraçado. Mas nós Muito também, engraçado voltando mesmo. aqui àquela questão de que voltamos lá sempre, né? Que é de base, que é eu só posso dar essas informações se eu souber quais são as minhas. Tal, Eu tal tenho e que me qual. conhecer, tenho que ter o Tal meu e perfil, qual. as minhas prioridades, as minhas necessidades, os meus valores, até onde é que eu posso ir, os limites, né? Portanto, no fundo é esta questão. E é por isso que faz tanto sentido incluir o autoconhecimento nesta abordagem, porque, na verdade, o que é importante para mim, o que são as minhas São as minhas necessidades necessidades propriamente. propriamente. Está a fazer com o Está a fazer extra. com o extra.
Ahm, não são os mesmos da Cristina. Não são os mesmos das pessoas que nos das pessoas que ouvem. nos ouvem. Não é? Portanto, no Não fundo é? é Portanto, fazer no aqui fundo é fazer aqui esta. esta. Estás-me a ouvir em eco, Cristina? Um bocadinho, mas eu acho que é aqui o meu computador que se está a passar, portanto, Também estamos já a chegar ao fim. Mas no fundo é isto: é perceber o perfil para que o possamos podemos usar usar a nosso a favor. nosso favor. Tal e qual. O que é que, sim, mais uma vez, se tiverem dúvidas ou questões, podem com certeza mandar-nos a mensagem, não é? Uhum. Estamos absolutamente disponíveis até para, se calhar, fazer episódios mais focados em alguma questão que nos queiram colocar e ver esclarecida. E Sofia, qual é a pergunta que deixamos hoje para TPC? E então, gostava de deixar a pergunta: como é que interferem os teus valores e os teus limites no teu perfil de consumidor? Já pensaste nisso alguma vez? É esta a ideia, não é, Cristina? Falem connosco, façam-nos É, perguntas, nós temos toda a vontade e toda a toda a disponibilidade de ir disponibilidade de falando ir falando. e voltamos para a semana. Para a semana. Isso mesmo. Obrigada. Fiquem Divirtam-se. bem!